Você fica à vontade, tá, para fazer sua apresentação. E aí, a dinâmica que você quiser seguir, você pode até falar para a gente, né? Se preferir deixar as perguntas ao longo que o pessoal tiver alguma dúvida, ou se preferir deixar para o final, tá? Então, deixa a palavra aí contigo, fica à vontade. Se ninguém perguntar, eu pergunto, tá? Aí o bicho pega. Bom, então vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite do professor Tiago. Uma satisfação estar falando de contabilidade, né? Com uns amigos queridos aí, professor Tiago, como já disse. A gente estudou junto desde a graduação, Rodrigo, aí a gente fez mestrado junto, doutorado. Então é sempre um prazer estar entre amigos e conversar sobre contabilidade também, né? Pela proposta aqui de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o efeito da inflação na análise das demonstrações financeiras, né, ou demonstrações contábeis. Tá? Demonstrações financeiras, eu resolvi trazer esse termo, porque é o termo que a legislação adota, né? Mas demonstrações contábeis, certo? Quem tiver qualquer dúvida, né, pode falar no meio da apresentação mesmo, ou no final. Enfim, a hora que tiver dúvida, pode falar. Se ficar tímido também, pode escrever aí, né, no chat. Enquanto estiver com o slide aberto... Se tiver escrito no chat, eu posso até ler aqui a pergunta do pessoal, tal, também não tem muito estresse em relação a isso. Enquanto eu estiver aqui com o slide aberto, eu não vou ver, né? Mas aí Tiago me passa. Bom, mas vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre efeito inflacionário na análise das demonstrações financeiras. Só uma perguntinha para vocês. Eu acho que o Tiago pode responder. Vocês têm que período? 6 para 7. Tá ótimo. Porque pagou o PLE, não... aí adiantou algumas matérias, aí tá meio que dividido. Ok. Mas tá ótimo. Já tem bagagem para a gente conversar algumas coisinhas aqui. Primeiro de tudo é o seguinte. Creio que não é novidade para nenhum de vocês que o poder de compra, vamos assim dizer, do dinheiro, ele varia ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se a gente pega o salário mínimo lá quando do início do real, do plano real, e a gente pega o salário mínimo hoje, a gente vê que o salário mínimo hoje deve estar mais ou menos R$1.000 a mais do que o salário mínimo lá atrás, quando se iniciou o plano real, né, que era em torno de 100 e alguma coisa no salário mínimo. Hoje a gente está aí com um valor de 1.100, não é isso? Quer dizer que a gente pode comprar mais coisas com esses R$1.100 hoje do que a gente poderia comprar com 100 e poucos reais lá em 95, 96 por aí? Não, né? Por quê? Porque as coisas elas vão sofrendo acréscimos de valor decorrente desse efeito que a gente chama de inflação, né? Então, o dinheiro ele vai, entre aspas, perdendo um pouco do seu valor com o passar do tempo, numa normalidade de ambiente inflacionário. Existem as exceções, como ambiente de deflação, mas deflação são casos mais isolados, né? No longo prazo, tudo tende a inflacionar. Então, qual é a grande questão aqui? Quando a gente está olhando um balanço, a gente vai focar aqui muito mais em balanço patrimonial e DRE, tá? Então, quando a gente está olhando um balanço e a gente quer comparar o desempenho da empresa ao longo dos anos, ou ainda entre empresas diferentes, né, fica bastante complicado do ponto de vista da comparabilidade, né, que é uma das características qualitativas da informação contábil. O professor Rodrigo aí sabe tudo e mais um pouco dessa parte, né? Fica muito complicado da gente comparar períodos distintos
sem levar em consideração o efeito da inflação. Porque, ora, se eu pego um valor, não precisa nem tão longe, se eu pego 3 anos atrás, o que eu comprava, eu tinha em caixa 3 anos atrás, 1 milhão. E eu continuo tendo 1 milhão em caixa hoje. Então, é correto eu dizer que o meu caixa se manteve igual, estável, né, ao longo desses 3 anos? Do ponto de vista estritamente numérico, está correta a afirmação. Mas, do ponto de vista financeiro, está incorreto. Porque o que eu comprava com 1 milhão 3 anos atrás, eu não compro hoje. Eu vou precisar de muito mais dinheiro. Então, é aquela história, o dinheiro parado, né, ele fica como se fosse uma batata quente queimando na mão do tesoureiro da empresa, ou quem quer que cuide desse caixa. Né? Porque você vai perdendo poder de compra ao longo desse período. Então, daí existe essa necessidade de se aplicar o efeito da inflação nas demonstrações financeiras para que a gente consiga fazer uma correta comparação entre períodos distintos, quer seja da mesma empresa, quer seja de setor, de empresas concorrentes, enfim. Vem daí essa necessidade de se corrigir monetariamente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, algumas considerações. Não se pode mais fazer correção monetária nas demonstrações financeiras aqui no Brasil. Mas, peraí, professor, falou aí tanto dessa necessidade, né, que é preciso e que ajuda na análise, etc, etc. E não pode? Não pode mais, infelizmente. Mas nada impede de que a gente, enquanto analista dessas demonstrações, que a gente faça a correção antes de fazer uma análise, né? Porque até 1995, as próprias empresas elas tinham que apresentar os valores corrigidos monetariamente. Então, se por um acaso alguém já pegou ou pegar alguma demonstração do ano de 93, 92, 94, por aí, saiba que lá ela já estava corrigida monetariamente. Porém, a partir de 1º de janeiro de 96, a legislação mudou, né? E também as normas internacionais não permitem mais essa questão da correção monetária do ponto de vista compulsório, né? Mas é aquela história, não é porque deixou de ser obrigatório por lei, aliás, não é porque está vedada em lei, que não é importante, né? Então, se continua sendo importante, a gente continua tendo que fazer essa correção monetária para extrair a informação mais precisa possível. Tá? Existe apenas uma exceção em que a lei e a norma elas permitem que se aplique correção monetária. E é uma exceção muito rara mesmo, para a nossa realidade aqui nos anos 20, né, que a gente já está. Que é os períodos que a gente chama de hiperinflação. Né? Na nossa realidade que a gente vive, não sei se Tiago e o Rodrigo sabem mais algum país, mas creio que acho que apenas a Venezuela atualmente passa por um cenário de hiperinflação. Não sei se tem algum outro país. Eu acho que a gente pode citar a título de exemplo a Grécia, há um tempo atrás, quando teve aquele default, né, fiscal deles e tal, e acho que a Argentina também está muito próxima aí de ter uma hiperinflação também, assim, né? Que foi o que aconteceu também no Brasil. Eu sei que a maioria aí é bem novinho, não lembra, né? Eu também não era nem nascido, mas me contam que nos anos 90, o Brasil sofreu muito com isso também, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, tá? Então, nesse cenário de hiperinflação, ainda é permitido que se faça correção monetária nas demonstrações. Permitido não, obrigado. Né? Mas o que seria essa hiperinflação?
Por definição, adota-se o seguinte parâmetro. Se nos últimos 3 anos, né, no último triênio, a inflação acumulada ela for igual ou maior a 100%, a gente está num cenário de hiperinflação, certo? Então, nesses cenários de hiperinflação, ou seja, nesses cenários em que a inflação ela está igual ou superior a 100% no triênio, a gente aplica esse fator de correção monetária nas demonstrações, porque não faria, né, nenhum sentido eu comparar coisas que variaram 100% o poder de compra, né? Então, nesses casos, bastante raros, e espero que pelo menos por aqui nunca mais volte a acontecer, nesses casos são permitidos a correção monetária. É obrigado, né? Nem só permitido, é obrigado. Mas, tirando esse evento aí da hiperinflação, que a gente espera que nunca mais volte, não, a gente não faz, a lei não permite mais fazer correção monetária. Mas, enquanto analistas, né, e aí eu puxando um pouco para a minha experiência profissional, como eu já trabalho com perícia contábil há um certo tempo, né, e muitas vezes a gente precisa analisar demonstrações contábeis, eu sempre faço a correção monetária dos valores lá das demonstrações, para que a gente possa ter uma noção de quanto está valendo aquilo ali em valores de hoje, né? Então, veja, não é que a lei vai dizer assim, não publique mais corrigido monetariamente. Mas, para fins de análise, não tem impedimento nenhum, tá? Até porque, que eu coloquei aqui como segundo ponto, é o seguinte, a ausência dessa correção monetária, ela vai prejudicar a comparabilidade, né? E aí a gente pode puxar diversas outras características qualitativas da informação que se prejudicam, né, também. A comparabilidade mais diretamente, você vai comparar coisas que você não pode, porque você não está comparando coisas cujo dinheiro está no mesmo período, né? Eu não posso comparar R$1.000 hoje com R$1.000 ano passado, ano retrasado, porque o poder de compra deles varia, né? E aí mexe também com a questão das características principais, inclusive, né? Tem as principais e as de melhoria, né? Da informação ser útil, né? Se a informação não condiz tanto com a realidade atual, interfere, inclusive, na utilidade dessa informação. Então, a gente tem todo esse problema aí da não aplicação da correção monetária na hora da gente analisar demonstrativos, tá? Mas já vigorou sim no Brasil, através do artigo 185 da lei, nossa querida Lei 6404 de 1976, ele instituiu a correção monetária no Brasil, tá? E, salvo engano, tenho quase certeza, o trecho da lei ainda está lá no trecho da lei, falando em correção monetária, eles não apagaram, mas como entrou uma vedação, né, posterior, não se faz mais, tá? Mas vigorou entre os anos de 1978 a 1995. Então, durante esse período aí de quase 20 anos, né, de 17 anos para 16, um curto período, né, mas durante esse período aí vigorou de forma compulsória, de forma obrigatória, a correção monetária no Brasil, através de duas formas de correção que alguns autores chamam de modelo simplificado e modelo completo, tá? Então, lá em 1978, quando se iniciou essa trajetória da correção monetária no Brasil, ela foi trazida para o Brasil, derivada de um modelo inglês. Tá? Então, na Inglaterra, se adotava a correção monetária das demonstrações de uma forma, e aí se trouxe ela para o Brasil, pequenas adaptações, e passou a fazer essa correção dessa forma que a gente chama aí de modelo simplificado. Por que modelo simplificado? Porque nessa forma que é feita, você só vai fazer um ajuste, basicamente, e o que interessa nesse modelo simplificado é, basicamente, você pegar o efeito disso no patrimônio líquido, ou seja, o efeito disso no final da cadeia toda, né?
tudo que você termina ali mexendo em ativos e passivos que vão gerar contrapartidas em receitas e despesas, em maior ou menor grau, isso aqui vai desaguar no patrimônio líquido, né? Então, é como se esse modelo simplificado, ele importa para ele o resultado final, né? Se fosse uma receita, importa o resultado final ali do bolo, vamos dizer. Posteriormente, nos idos dos anos 80, principalmente de 85, 86, quando o nosso querido professor Eliseu Martins, né, que todo mundo segue os seus ensinamentos até hoje, ele era o presidente da CVM na época, ele passou, junto com os colegas da USP, a desenvolver um modelo chamado de correção monetária integral, né, que passou também a ser adotado na correção monetária no Brasil, que é o que se chama, entre aspas, de modelo completo. O que é que muda do modelo simples para o modelo completo? No valor final, a gente vai chegar no mesmo valor, pelo simples ou pelo completo. Só que pelo modelo simples, a gente só vai enxergar mudança no valor final. Pelo modelo completo, a gente vai enxergar essa mudança acontecendo item a item. Tá? E aí, já a gente termina essa parte mais introdutória, de explicações e etc., e eu mostro na prática aqui como é a diferença desse modelo simples do modelo completo, tá bom? Mas cabe aí até uma observação, né, que a gente, aqui no Brasil, a gente tem muito o que se chama de um espírito vira-lata, né, de achar que tudo que é bom só vem de fora, e etc. Até hoje, até os dias de hoje, esse modelo de correção monetária integral, que foi desenvolvido principalmente pelo grupo de professores lá da USP, ele é considerado o mais avançado, mais preciso modelo de correção monetária do mundo, né? Então, até hoje, se considera isso como sendo melhor do que, no sentido mais completo, modelo de correção. Que, inclusive, em alguns livros de teoria da contabilidade, se cita esse modelo, né, como sendo a grande contribuição internacional de uma escola brasileira de contabilidade, vamos assim dizer. A gente não tem uma escola propriamente dita, mas, assim, em muitos livros de teoria, se observa essa grande contribuição do Brasil no sentido da correção das demonstrações contábeis. Então, é um modelo totalmente desenvolvido por brasileiros aqui, que até hoje não se conseguiu fazer um modelo melhor, mais completo, mais preciso do que esse. Tá? Então, isso vai mudar. Eu sei que só falando aqui assim é difícil visualizar, mas segura só um pouquinho que eu vou mostrar na prática o que é que muda desse modelo simples para o modelo completo. Tá bom? E aí, só para a gente fechar essa parte explanativa aqui, né? O fim da correção monetária das demonstrações contábeis no Brasil foi em 1995. E aí, o que gerou o fim dessa correção monetária das demonstrações contábeis no Brasil? E aí eu fui recorrer à fonte original, ao próprio Eliseu Martins, o que é que ele comenta, porque ele sempre foi um dos cabeças à frente disso, até por já ter presidido a CVM, etc. E aí ele conta aqui nesse livro, não sei se dá para ver aí o nome, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é a Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. E ele conta aqui no livro, no capítulo 10, como é que se deu esse fim dessa correção monetária das demonstrações contábeis no Brasil. Então, se ele disse, deve ser verdade, né? Porque ele esteve presente ali em tudo isso. E aí, o que acontece? Foram fatores políticos, né? Fatores políticos que levaram a essa mudança, que ele conta o seguinte: 1995 é começo do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E está ali naquela história da mudança para o plano real, né? Aquele período de mudança ali para o real já tinha mudado, mas estava ali bem recente ainda. E logo nessa época daí, 1995 também,
instituiu-se não é bem um programa, mas instituiu-se uma ideia, sei lá, não encontro o melhor termo agora, mas que haveria por um certo tempo congelamento salarial. Né? Não ia haver aumento salarial. E aí, obviamente, né, a população não gostou, né, está no seu direito, e principalmente a oposição se aproveitou disso para criticar o governo, etc, etc. E se usava muito o seguinte argumento. Mas, poxa, existe até lei que obriga as empresas a corrigirem monetariamente, né, seus lucros, suas receitas e afins, enquanto que para o trabalhador está proibido qualquer correção em cima do seu salário. Né? Do ponto de vista estritamente técnico, não faz o menor sentido esse argumento. Porque se receita está sendo corrigida, tá, mas a despesa também está. Né? Então, se corrige de um, se corrige do outro. Mas o apelo emocional que isso gerou na época fez com que o presidente corresse lá para a CVM e para a Receita para dizer o seguinte: está proibido correção monetária nas demonstrações do Brasil, para acalmar os ânimos. Né? Porque estava nesse problema aí que o Brasil estava passando, de congelamento de salário. Enfim, do ponto de vista técnico, como eu disse, não faz nenhum sentido. Né? Você comparar banana com abacaxi. Não faz sentido. Né? Mas gerou esse apelo, essa comoção. O próprio Eliseu Conta, que foi um deputado federal na época que discursou usando esse argumento, né? E aí esse discurso, usando termos atuais, né, viralizou, né, e causou muita dor de cabeça para o governo na época, e aí corta. Né? E por que não volta? Porque pouco tempo depois se criou a figura de juros sobre capital próprio. Né? A Receita ela trocou isso, não corrige mais, ok, mas aplica-se a figura de juros sobre capital próprio. É bem menos polêmico, porque não fica aparecendo toda hora nas demonstrações contábeis, mas resolveu o problema de arrecadação para a Receita. Né? Então, eles continuam com essa arrecadação similar, através de um mecanismo que chama muito menos atenção do que a correção monetária. Então, do ponto de vista do fisco, da arrecadação, ficou elas por elas, só que de uma forma agora muito menos visível. Né? Então, não houve mais preocupação do governo em voltar a se cobrar a correção monetária das demonstrações. Deve ter havido ali, obviamente, um cálculo de custo político em cima disso. Tá? É uma pena do ponto de vista contábil, mas, do ponto de vista político, há esse impasse e acredito que dificilmente voltará a ser exigido de forma compulsória. Tá certo? Rodrigo levantou a mão e quer fazer alguma pergunta, algum colocamento, uma boa colocação. Não, é só um complementozinho. Isso tudo que o João está falando tem todo um contexto político realmente, né? Tem toda a razão nesse sentido, tá? E eu digo isso porque meu pai foi auditor da Receita Federal por 30 anos, né? Então ele viveu essa época, né, de transição aí da antiga moeda para o plano real, essa estabilização da inflação e etc. E a gente conversa de vez em quando sobre essas coisas, e assim, numa das conversas, havia um apelo muito forte, porque a contabilidade naquela época, o grande direcionador é o fisco, né? O que a gente tem hoje como a força que a 6404 tem, que os CPCs têm, né, somente para as grandes empresas, né, capital fechado, capital aberto principalmente, né, voltado aí à questão da utilidade da informação, isso não existia na época. Então, todo lobby era o seguinte: se a gente continuar reajustando, né, fazendo essa correção monetária dos nossos lucros, cada vez mais a gente vai estar pagando imposto. Né? Então, essa questão política era muito no sentido de barra correção monetária,
porque isso diminui nossa base de cálculo de tributação. Não é muito mais vantajoso pagar imposto sobre um valor nominal do que um valor real, né? E eu acho que o grande problema talvez resida aí, porque como o João falou depois, ainda veio um outro benefício, que é o quê? É o pagamento do juros sobre capital próprio, né? Que ainda tem essa questão da tributação, de você distribuir dinheiro ao sócio, né? Aos proprietários, e a empresa deduz aquilo ainda da base de cálculo. Então vejam que é duas coisas. Você está pagando um imposto sobre um valor do dinheiro defasado e ainda por cima deduzindo uma despesa financeira, né, que na verdade deveria ser de dividendos, né, o lucro deveria ser tributado para depois pagar esse dividendo. Então, isso tudo tá ligado a um contexto mais macro realmente aí, né, de política e de governança e vamos dizer assim, da importância realmente que a contabilidade tem, né, ou era tratada na época para informar realmente os usuários, né? Então, só era bem informado quem estava realmente ligado ao negócio, né? O investidor, o credor que está lá fora, ele não conseguia exercer esse monitoramento de uma forma eficiente. Perfeito. Tem mais algum questionamento aí, alguma pergunta? Não, por enquanto ninguém se pronunciou. Alguém quer falar alguma Beleza. coisa? Não, pode seguir. Então, beleza. Valeu aí, Rodrigo, pelo complemento. Enriqueceu bastante aqui. Mas aí agora vamos fazer o seguinte, vamos ver na prática como é que isso era feito, né? Então a gente vai partir aqui dos seguintes dados, a gente vai tomar esses dados como verdadeiros, para a gente ver como é que a gente faz essa correção monetária nas demonstrações da empresa de maio aqui que eu chamei. Então vamos considerar uma inflação anual aqui de 5%, tá? Para facilitar a nossa vida. Então todo ano vai ser 5% a inflação. Vamos considerar ainda que a gente sabe que o imobilizado dessa empresa aqui foi adquirido em 31/12 de X0 e que ele deprecia anualmente 10%. Tá? Então, todo mundo aí dá um print ou anota, ou enfim, esses dados são poucos, mas são importantes para a gente fazer aqui na prática. Né? E aí eu vou só trocar a tela, vou tirar o slide para abrir o nosso querido Excel, para ver mesmo aqui como é que a gente faz isso, utilizando esses dados daqui, tá? Inflação 5%, imobilizado foi adquirido no último dia de X0, depreciação anual 10%. Então, só um instante, vou encerrar aqui o compartilhamento de tela para colocar o compartilhamento do Excel. Tá todo mundo conseguindo enxergar aí o Excel? Tô sim, João, tô tranquilo aqui. Beleza. Então, esse aqui é o balanço e a DRE da empresa de maio. Tá? Então, a gente tem aqui balanço para 2 anos, né, o ano de X3 e ano de X4, onde a gente tem estoque, variou em um ano R$20, né, foi de 200 para 220. Outros ativos circulantes foi de 300 para 450. Imobilizado permaneceu 300, perdão. Depreciação acumulada estava em 90, foi para 120. E aí a gente tem os totais, né? E aí temos passivos de 200, patrimônio líquido era 510, subiu para 650. Isso tudo no balanço patrimonial. Na DRE, aqui a gente tem ela para o ano de X4, onde a gente teve 1.000 de venda, 700 de custo da mercadoria vendida, o que nos dá um lucro bruto de R$300. Tá? Menos despesas, são as despesas operacionais aqui, tá? Menos R$100. A depreciação do ano de menos 30 e mais despesas financeiras de 30,
que me dá um lucro líquido de R$ 140. Ok. Com base nisso aqui, nessas informações, a gente já consegue tirar um monte de indicador, né? Um monte de indicador financeiro. Vamos aqui sempre trabalhar com um que é bastante relevante, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O que a gente chama de RSPL, né? Nosso RSPL, retorno sobre o patrimônio líquido. Como é que a gente calcula o retorno sobre o patrimônio líquido? A gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio inicial. Né? Dependendo do autor, ele vai considerar a média entre o inicial e o final, alguns vão considerar o inicial. Desde que a gente mantenha o mesmo padrão, isso não vai interferir muito no que eu quero mostrar. Colocando isso daqui em porcentagem, perceba que a gente teria aqui, de cara, que a gente teve um retorno em cima do patrimônio líquido, ou seja, um retorno anual em cima do que foi investido de 27,5%. Tá? Retorno alto, altíssimo, né? Em menos de 4 anos, esse capital investido aí teria tido retorno completo já. Vamos lá, guarda esse 27,5% aí, para a gente ver agora como é que a gente faz a correção monetária pelos dois modelos. Começando pelo modelo simples. Tá? Vou ver se dá para dar um zoom aqui. Então, pelo modelo simples, pela correção monetária simplificada, o que é que vai acontecer? Essa aqui é uma regrinha, tá? Comum, para a gente fazer a correção monetária simplificada. O que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai calcular o efeito da inflação no imobilizado e no PL. Por que não no ativo circulante, por que não no passivo? Porque a ideia é o seguinte, se o ativo está no circulante, pressupõe-se que o giro dele é alto. Né? Então, a gente não vai ter nada no ativo circulante que justifique uma correção monetária, já que não é o mesmo ativo circulante que estava 10 anos atrás o que está hoje. Né? Existe um giro muito alto aí. Tá? Diferente do imobilizado ou do permanente, né? Que se chamou permanente por muito tempo. Porque aí sim você tem ativos que você comprou sabe lá quando e que vão ficando na sua empresa. Então, esses têm que sofrer o efeito da inflação. Tá? E isso para o modelo simplificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é essa correção monetária do imobilizado menos o patrimônio líquido. Justamente, passivo também, né? Passivo, geralmente, ele não guarda lugar ali muito tempo. Uma dívida vai sendo substituída por outra e assim vai. O PL também não. O PL é o capital próprio. O capital próprio, em tese, está ali na empresa. Né? Ficou ali na empresa, ponto final. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, só um aviso. O que eu quero, assim, né, o que eu tenho a intenção aqui de mostrar para vocês é que vocês entendam o efeito da correção monetária nas demonstrações contábeis. Dificilmente, e aí eu acho que o Rodrigo e o Thiago podem comentar também isso, dificilmente você vai entender muito, muito bem os porquês da gente corrigir dessa forma. Isso aí a gente vai entendendo com base na repetição e fazendo de novo, fazendo de novo, fazendo de novo. Não é em 10 minutos eu explicando como faz, isso vai assentar bem na mente de todo mundo e como é que faz esse passo a passo da correção monetária, tá? Mas, vamos lá. Primeiro, calcular essa correção monetária aqui, que eles chamam de CM. Vamos calcular essa correção monetária. Então, ela vai ser igual a inflação
Qual foi a inflação, pessoal, que estava lá no exemplo? Alguém lembra? Alguém podia me dizer? 5%. 5%, né? Então, a inflação vai ser 5% vezes o imobilizado líquido inicial. Então, eu tenho imobilizado de quanto? 300 menos depreciação de 90. Portanto, meu imobilizado líquido inicial, ele é 210. Né? Então, vai ser 210 menos o PL inicial. PL inicial, 510. Está aqui. Então, menos 510. Isso vai me dar um resultado de correção monetária de 15 negativo. O que é que significa dizer? Significa dizer que desse lucro aqui de 140 que eu achei que eu tinha, na verdade, eu tenho que tirar 15 reais daí. Por quê? Porque 15 reais não foi lucro de fato. 15 reais foi apenas uma correção pela inflação. Né? Então, se eu tivesse tido aí esse 140, descontando o efeito da inflação, eu tiraria 15 reais. Porém, existe mais uma conta a se fazer além disso, que é fazer o ajuste acumulado da depreciação anual. Né? O ajuste da depreciação anual de 5% em 4 anos. Como é que a gente faz isso? 4 anos, né? Por quê? Porque foi dito lá na questão, né? A gente sabe que o ativo imobilizado lá foi adquirido em 31/12/X0. Se a gente está analisando X4, significa dizer que passou X1, X2, X3, X4. Tá? 4 anos. 5% de inflação ao ano em 4 anos. Dá quanto de inflação acumulada, pessoal? Espera aí, deixa eu fazer a conta aqui. Não digam 20, pelo amor de Deus, tá? Não, pelo amor de Deus, não é exponencial, né? 0,5, 4 elevado, 1 menos 100 vezes, dá 21,55%. Beleza. Então, a gente tem que fazer esse ajuste acumulado aqui, em 21,55%, que o Rodrigo calculou aí para a gente, facilitou a nossa vida. Qual é a depreciação anual? Ora, se eu tenho 300 de imobilizado, que desgasta, que deprecia 10% ao ano, 10% de 300 é 30. Então, ele está depreciando 30 reais por ano. Só que se eu corrijo esses 30 reais, né, negativo porque é depreciação, pelos 21,55% que o Rodrigo nos ajudou aí, na verdade, a inflação corrigida ela é de R$ 6,00. Então, ou seja, existe mais um redutor do lucro líquido, que é a correção da inflação. Tá? Talvez não fique muito claro assim de primeira, mas a gente tem que sempre olhar esses efeitos. Por quê? Porque significa dizer também que o ativo imobilizado ele valorizou, entre aspas, por conta da correção monetária. Então, a depreciação tem que seguir esse mesmo caminho. Tá? Então, aí a gente vem para cá, para a DRE. Isso aqui é a DRE normal. Então, como é que fica a DRE com ajuda, com ajuste? Vendas continua R$ 1.000, menos o CMV de 700, continua o lucro bruto de 300, despesas operacionais de 100. A depreciação, na verdade, quando a gente faz esse ajuste pela correção monetária, a gente acrescenta 6 na depreciação, porque é justamente o acumulado do período em que o imobilizado está lá dentro da empresa, né? Então, o que era menos 30 foi para menos 36. O que despesa financeira a gente deixa igual e acrescenta uma linhazinha aqui que não tinha, que é a chamada correção monetária, tá? Ou ajuste de correção monetária, como queira chamar.
que também vai subtrair em 15. Então, quando eu levo em consideração o efeito da correção monetária em cima de um lucro, com os dados que a gente utilizou aqui, a gente vê que o lucro, entre aspas, real, e não o lucro nominal, é de R$ 119,00 e não 140. Por quê? Porque esses 21 não são lucro propriamente dito, são o efeito que a inflação teve aí nesse dinheiro, que é um mero ajuste inflacionário, não é lucro, né? Porque o que valia em X3 vale menos em X4, tá? Então, um lucro que a gente achava que era 140, na verdade, ele é R$ 119,00. E aí, se a gente quiser, a gente pode aqui atualizar também as demonstrações, o balanço patrimonial. Como? Os ativos circulantes, a gente vai fazer pela inflação anual, né? Porque o próprio nome está dizendo, é circulante, ele não está ali guardando posição há muitos anos, senão ele não era circulante, né? Então, o que é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, os 200, aplica a inflação de 5%. Opa, não. A gente pega os 200, de novo, TV ao vivo tem disso, né? A gente pega os 200 e multiplica pela inflação de 10% nesses 200 aqui. 5%, perdão. Então, 200, opa, é mais, seu animal. Então, a gente chega em 210. Ou seja, os valores do estoque de X3 com a correção monetária é 210. E o dos outros ativos circulantes? Repete a ideia, vai para 315. Isso para circulante, tá? E para o não circulante? Aí é diferente, porque o imobilizado já está aqui faz tempo, né? Ele não está aqui só no último ano. Ele já está aqui há 4 anos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Esses 300, aí eu vou multiplicar agora, não pela correção só de um ano, mas por aquela correção acumulada que o Rodrigo calculou para a gente, de 21,55%. Então, em valores de X4, isso aqui atualizado dá R$ 365. E aí a gente faz a mesma coisa para depreciação acumulada. Então, perceba, o jeito que a gente corrigiu o circulante foi um, e o jeito que a gente corrigiu o não circulante foi outro. Tá? Então, em valores de X4, esse ativo aqui, que era de 710, foi para 780. Veja que variou R$ 70, né? Então, só pelo efeito da correção monetária, a gente já tem um aumento aqui de aproximadamente 10% em cima desse valor. E 10% faz muita diferença na hora da gente tomar uma decisão, né? Os valores para X4, com a correção monetária. O circulante não muda, porque eles já estão na base X4, porém o não circulante muda, né? Porque a gente corrigiu aqui o imobilizado e corrigiu a depreciação também. Então, o que era 850, com o ajuste do imobilizado, foi para R$ 890. Tá? Passivo, mesma ideia aqui. Ó. Passivo, ele não vai ficar ali muito tempo, né? Então, a gente corrige só pela inflação do período. Para simplificar, tá, pessoal? Então, vai de 200 para 210 no ano de X3, com a base em X4. E como é que a gente calcula o aumento do PL? Aí que está. O aumento do PL é por subtração. Como assim? Vamos lembrar lá aquela formulazinha que a gente aprende lá no iniciozinho, né? PL é igual a ativo menos passivo. É isso? Então, a gente sabe que o PL vai ser igual a ativo em X3, 780, menos passivo em X3, 210. Portanto, PL vai ser igual a 570.
Então, esse aqui eu não vou corrigir exatamente, eu vou reconhecer a diferença no patrimônio líquido, tá? Porque tem que estar, né? Tem que bater, né? Tem que estar aqui no patrimônio líquido. Então, o PL tem essa particularidade. E aí, se a gente expande aqui o PL, vai ter uma contazinha lá de correção monetária, tá? Vai ter capital, né? Capital social e correção monetária lá fazendo essa soma. Tá bom? Isso para X3. Para X4 é a mesma coisa. O passivo não muda, porque ele já está na base do ano X4. E o PL, novamente, PL é ativo menos passivo. E nesse caso aqui, então, PL vai ser igual a ativo em X4, 890, menos passivo em X4, 200. Logo, PL para X4 é 690. Tá? Tá aqui reconhecido. Agora vamos para tentar visualizar aqui uma coisa que é muito importante. É só voltar lá no inicial. Quando a gente calculou aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, a gente tinha uma ideia de que o retorno sobre o patrimônio líquido aqui era 27,5%. Vamos ver agora, depois desses ajustes inflacionários. A gente só fez aqui ajuste inflacionário, tá? Quanto é que fica o retorno sobre o patrimônio líquido? Vai ser o lucro do período dividido pelo PL inicial, né? Então, veja, aquele retorno, se a gente botar aqui em porcentagem, aquele retorno que a gente achava que era de 27,5%, na verdade é um retorno de 20,9%. Não deixa de ser um retorno bom, tá? Mas de 27,5% para 20,9%, veja que a gente estava cometendo um erro aqui de 6,6%, né? Porque 6,6% não é retorno, é a inflação que incide ali no meio, tá? Então, a gente estaria informando errado 6,6% desse retorno. É muita coisa na hora de tomar uma decisão, tá bom? Então, o que a gente precisa entender é isso. Meramente, ajustes de correção monetária fazem uma grande diferença no resultado final. Principalmente se eu vario aqui as vendas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui vai ser esse. Se eu só variar aqui as vendas de 1.000 para 900, R$100 na venda. Percebe que eu só mudei isso? R$100 na venda. Se eu venho lá para o original e vario aqui em R$100, 900, eu vou ter o seguinte, ó. 200, eu teria um lucro aqui, R$40, que daria um retorno de 7,8. Então, veja, de 7,8 para 3,3, eu continuo errando muito, né? Continuo errando muito aqui, tá? Ou se eu mexo aqui para uma venda de 1.200, eu aumento o meu retorno consideravelmente. Mas, assim, o que a gente precisa ver são essas diferenças geradas na hora da informação final. Essas diferenças na informação final são gritantes na hora da gente prestar uma boa ou uma má informação para o usuário.
Então, esse aqui é o modelo simplificado de correção monetária. Aí você pode estar pensando, porra, isso aqui é o simplificado, o que é que vem no completo, né? O que é que vem no integral? Bom, vamos ver aqui. O integral, para efeitos de balanço, é a mesma coisa que a gente fez para o simplificado. Tá? Então, não vamos focar no balanço patrimonial aqui. O que a gente fez no balanço simplificado vale para o integral também. O que vai mudar são as linhas da DRE, tá certo? Eu vou calcular pelo ajuste da inflação, linha por linha. Então, por exemplo, aqui as vendas, a inflação foi de 5%. Eu vou fazer pela inflação de 5%? Não. Por quê? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vendo tudo só no último mês do ano da empresa, sim ou não? Eu passo 11 meses sem vender e só vendo tudo no último mês? É assim que funciona? Não. Não, né? Eu vendo uma parte em janeiro, e aí essa parte de janeiro sofre inflação do ano todinho. Eu vendo uma parte em fevereiro, e essa parte sofre inflação de 11 meses. Março sofre de 10 meses. Até eu chegar em dezembro, que a venda de dezembro não sofre efeito da inflação. Né? Tá dando para acompanhar esse raciocínio? Isso é um valor que vai sendo construído ao longo do ano. Então, qual é uma regrinha mágica, né, que estava até conversando com o Tiago esses dias, a gente relembrando nas atividades que a gente fazia. Uma regrinha mágica aí para a gente calcular essa inflação média é tirar a raiz quadrada dessa inflação. Tá? Não vamos entrar muito nos porquês aqui, porque a gente gastava uma hora só explicando isso. Mas o que é que a gente faz? A gente vai pegar 1 mais a inflação de 5% é 0,05, né? E tirar a raiz quadrada. Então, eu vou elevar a 1 sobre 2, que é a mesma coisa de eu tirar a raiz quadrada. Então, veja que... deixa eu fazer logo direto aqui. Deixa eu ver se vai. Então, perceba que isso aqui menos 1 eu vou ter uma inflação aqui, média, no período, de 0,2497. Então, é isso que eu vou fazer na venda. Eu vou tirar essa inflação média. E aí, o que era 1.000 vira 1.025. Para as despesas operacionais, eu repito o mesmo efeito aqui. Eu uso essa inflação média. E o CMV? No CMV eu faço isso? Não. No CMV é um pouquinho mais complicado. Vocês devem estar lembrados aí de alguma disciplina lá no início do curso, quando a gente aprende aquela formulazinha do estoque. Estoque final é igual a estoque inicial, mais compra menos venda. Tá? Estão lembrados disso? Com base nessa formulazinha do estoque, a gente tem que fazer o valor ajustado da correção monetária média das compras. Então, eu tenho estoque final, tenho, de quanto? 220. Eu tenho estoque inicial, tenho, de quanto? 210. Então, 220 menos 210, 10. Né? E eu tenho venda? Tenho. A venda foi de quanto? 1.000, né? Então, qual é o meu estoque? Qual é a minha compra média aqui do período? Aliás, a venda foi 700. A venda foi 700. Né? A venda é o CMV. Então, 710. Essa foi a minha compra. Tá?
Agora sim, se eu fizer 710 vezes 710 mais os 710 de novo, vezes essa porcentagem aqui, a gente vai chegar em 711. Né? Aliás, peraí, volta lá. Vezes 2,49, sinceramente. A gente vai chegar em aproximadamente 728. Está aqui. Então, tem um ajustezinho diferente a se fazer no CMV. As despesas financeiras, que eram 30. Despesa financeira é juros, concorda? Juros de 30. Porém, o que é que acontece? Juro mesmo aqui foi de 20. Por quê? Porque 10 foi efeito da inflação de um ano para o outro. Então, que era 30, virou 20. E as perdas do ativo circulante também são as seguintes. Variou aqui para mais R$10 no ativo circulante e variou aqui para mais 135. Né? Então, vai dar 145. 145, a gente aplicando essa média aqui, a gente chega em menos 19 também. Tá? Então, veja que aqui deu até 120, mas por conta de arredondamento. Se a gente estica para cá, a gente vê que deu 119, igual ao método simplificado. Só que o que é que muda? O método simplificado, ele está preocupado em mostrar o valor final real. No método da correção monetária, ele está preocupado em mostrar o ajuste linha por linha da DRE. Tá? Então, o resultado final ele vai permanecer o mesmo. Mas, em termo informacional, é muito mais completo quando a gente aplica esse método da correção monetária integral, item a item, com suas particularidades. Tá bom? Claro, dificilmente eu acho que deu para pegar assim, a ideia item a item, como é que a gente faz essa conta, né? Mas o que eu espero que tenha conseguido é fazer com que vocês percebam a gritante diferença que vai dar na hora de eu informar resultados, quando eu aplico e quando eu deixo de aplicar a correção monetária. E isso para uma correção aqui de 5%, para uma inflação de 5%, está normal, né? Inflação de 5%. Imagina se a gente pega aí inflação de 10% por mês, por ano. Imagina se a gente pega num triênio 80% de inflação. A distorção que isso gera numa demonstração contábil, e a lei diz que não precisa corrigir. Né? A gente vai estar entregando informação que serve para quê? Para quase nada. Certo? Então, por isso que é importante, mesmo que a lei não permita mais oficialmente, na hora de se fazer análise das demonstrações, sempre que é possível, trabalhar em cima dessas correções monetárias integrais ou simplificadas. A integral requer mais informações, que nem sempre a gente vai ter. Mas, pelo menos aqui a correção monetária simplificada, a gente consegue fazer e consegue extrair indicadores mais verdadeiros em cima disso, consegue extrair informações mais precisas em cima disso, tá bem? Então, é isso que eu tinha preparado aqui para vocês. Deixa eu só salvar e fechar aqui. Quem quiser, eu vou mandar o material para o professor Tiago depois, tá? No mais, agradeço a presença de todos, agradeço novamente ao FAO, na pessoa do professor Tiago, pelo convite, presença ilustre do professor Rodrigo também. E quem tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, manda brasa aí, mete bronca, que a gente está à disposição. Show, Joãozinho. Parabéns. João, obrigado. Aí, meu amigo. A gente tem algumas perguntas. Valeu aí, muito obrigado. A gente vai ver se algumas perguntas que colocaram aqui, tá? Por exemplo, o Lázaro, acho que você já deve estar vendo agora as perguntas aí do lado, já que você tirou a apresentação, né?
O Lázaro perguntou, né, como é que é feito esse cálculo de correção monetária para ativo não circulante, no caso aplicado a bancos, né? Eles até complementam, né, já que eles corrigem os empréstimos e financiamentos para os próximos anos pela inflação no momento em que ocorre a operação financeira, né? Então, se quiser alguma informação já para compartilhar, fica à vontade. Essa é fácil, né, João? É porque banco, como para qualquer coisa na vida que a gente faz de administração financeira, banco é exceção, né? Bancos e seguradoras. Né? O que a gente fala aqui serve para bancos e seguradoras. Primeiro que ela não tem, né, essa estrutura de circulante e não circulante. Ela também é uma exceção nisso daí. Mas a gente vai, na hora de ajustar esse balanço para a gente fazer a análise, a gente vai fazer... Rodrigo já deu até a resposta aqui, né? Agora que eu estou vendo. O Rodrigo já não, isso aí foi antes. Tá. O que é que a gente vai fazer? Da raiz quadrada. Isso. O que é que a gente vai fazer para banco? A gente considera o ativo financeiro como sendo circulante, tá? Só que ele não é financeiro para a finalidade do banco, ele é operacional. Para banco ele vai ser operacional, mas por ele ser um ativo financeiro de alta rotatividade, de giro, etc., coisa e tal, a gente vai considerar a correção monetária desse jeito. O que for imobilizado, entre aspas, o que for permanente, a gente trata, a gente ajusta para o não circulante, e o que for as operações aí de crédito, empréstimo, correções, tal, a gente usa a regrinha da correção como circulante. Muito embora banco oficialmente não utilize essa segregação. Não sei se era exatamente essa a pergunta. Eu acho que se eu puder complementar, eu acho que não tem necessidade, porque dentro da própria taxa que o banco capta isso e ele empresta, esse spread, etc., ele já captura essa inflação também. Né? A gente sabe que dentro da formação da taxa a gente considera, né, além do risco, a inflação, etc., então já está embutido. Isso. A gente só vai ter que ter esse cuidado de separar o que for permanente, né? Em que banco tem muito pouco, né? A verdade é essa. Isso aí. Teve mais perguntas? Ou se ainda não ficou claramente respondido, fica mais, né? O Adhari fez uma pergunta, né? Como é que ficaria, por exemplo, a margem de contribuição, né, entre essas duas formas, visto que a gente tem alteração, né, na correção monetária somente, item a item, quando você trabalha com a integral. Isso pensando pelo método de custeio variável, né? Acho que foi essa a ideia do Adhari. Vai mudar grande, né? Tudo que você calcular aí vai mudar um bocado. Se quiser, a gente abre aqui de novo e calcula aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Mas acho que a lógica, Valdiano, você só tem o do João, né? Que nesse caso você veria esse tipo de modificação caso você esteja observando a margem de contribuição total que aconteceu dentro de um exercício, né, ao longo de um ano, por exemplo. Tá? Mas se for analisar, por exemplo, há valores já correntes dentro de uma contabilidade gerencial, não teria tanta significância desse efeito, ele já estão trabalhando os valores atuais por causa da correção que já está sendo vigente, tá? Então, isso só seria perceptível caso estivesse fazendo essa avaliação, né, da margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, seja para fazer esse cálculo, né, fazendo projeção para o futuro ou valores que já aconteceram no passado, aí ok. Mas caso seja uma análise corrente, não sempre ser feito. Já vão estar valores atuais. Beleza? É o que eu estava pensando aqui, realmente. A gente tem que acabar com o custo histórico, né, velho? Acho que a verdade é essa. Pois é. Porque se a gente avalia, né, todos esses ativos aí, passivos a valor justo, a valor presente, né, que a gente chama agora de valor de realização, valor de cumprimento, ou valor corrente, né, no caso da reposição, a gente acaba com todo esse problema. Esse problema todinho aí de ter que fazer essas correções é justamente porque a gente ainda insiste em manter alguns ativos pelo custo histórico. E aí muita gente justifica, né, dizendo que o custo histórico ele mantém
uma certa confiabilidade, verificabilidade, etc. Tudo bem, eu acho que até no reconhecimento inicial é ok, porque esse custo histórico, ele representa realmente aquele valor justo naquele momento, só que ele não pode permanecer assim por muito tempo, né? Tem que ser permitidas essas remensurações. Senão a gente acaba com tudo isso que a gente está falando aí, de comparabilidade, utilidade da informação, né? Relevância, representação fidedigna e por aí vai. Tudo isso que a gente está discutindo hoje é só por conta disso, né? O custo histórico, dizer que ele reduz incerteza é uma falácia. Na verdade, ele aumenta. Pois é, que era o que eu ia comentar, né? Os mais pragmáticos, eles defendem o custo histórico por ser o mais objetivo. Objetivo em quê, né? Objetivo em quê? Porque você está comparando coisas em períodos diferentes. Quando ele é utilizado de uma forma contemporânea, né? Comprei mês passado, pô, ele já reflete. Né? Mas daqui a um ano, ou 2 ou 3, né? Não tem sentido você ter um utilizado... mais incorreto está aquele valor do custo histórico registrado no Exatamente, à medida que o tempo passa. Esse é o problema. E a gente não tem isso para ativos financeiros, por exemplo. E até o próprio Eliseu, ele cita aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, ele diz, pensa aí duas empresas que foram criadas em 1920. Né? Um é um banco, a outra é uma fazenda, ele cita aqui. Pô, o banco vai estar sempre ali, via de regra, próximo do valor real. Quem tem resultados mais informativos, né? E aí você está girando, né, aquele dinheiro, entra, sai, taxa, não sei o quê, coisa e vai. Beleza, eu chego bem nele até os dias de hoje. Mas pensa numa fazenda, sei lá, uma empresa do agro, né, lá em 1920, 1930. Ela adquiriu as terras naquela época, né? E aí eu vou considerar o valor das terras daquela época até hoje. Né? Como é que eu vou fazer isso? Não faz o menor sentido. Né? Se as empresas vivessem só de ativos financeiros, de curto prazo, talvez não desse tanta interferência. Mas não é a realidade de muita empresa. Né? Bancos e seguradoras são exceções, não são regras. Né? E a gente aplica uma exceção como se regra fosse. Mas agora fez uma pergunta interessante. Ó. O impacto dessa não apresentação das demonstrações financeiras, né, o impacto da não apresentação dessa correção, né, seria um aumento do risco, né, para períodos futuros frente a um país que não apresenta esse tipo de informação, por exemplo, comparando o Brasil com os Estados Unidos? Tá? Nesse caso, seria, no caso, a incerteza com o lucro futuro da empresa? É o que eu ia falar aí, né? Mas deixa o João complementar aí. Depois eu solto a ideia. Mete bronca aí, Rodrigo. Mete bronca. Não, então, assim, já que a gente tá no bate-papo, né? Hoje é sábado, daqui a pouco é hora de tomar aquela cerveja. O que acontece? Eu tô não, né? A gente tá, né? Eu digo a gente porque eu puxei Thiago, né, para trabalhar junto. Assim que ele entrou na UFAL, a gente está orientando o projeto de PIBIC, né? Na verdade, o titular sou eu, mas a gente tá junto, né? Como sempre. E a gente tem dos trabalhos, né? Que é do Diego vai rememorar aí, que a gente uma coisa que na verdade sempre me incomodou, né? Que é como a premissa da continuidade ela é mal compreendida. Né? Pense num ranço, você comprar um livro de contabilidade e dizer assim. Primeiro que não é princípio, né? É uma premissa, né? Então o pessoal vai chamar princípio da continuidade. A empresa ela é fundada, né? Ela abre, começa a operar por um período indeterminado. Meu amigo, você paga 150 pau num livro para o cara dizer isso, né? Quando na verdade todo o conjunto de informações, né? O relatório financeiro completo, ele é elaborado com base nessa premissa de continuidade. Justamente por isso aí que é o nosso amigo aí tá falando, o Lázaro, questão de incerteza, né? Então, é daqui para frente, porque a informação ela tem que ser útil, ela tem que ser representada fidedignamente, né? Ter caráter preditivo, confirmatório, ser comparável, etc. Para que a gente possa reduzir a incerteza frente a cenários futuros. Essa é a grande questão, né? Então, eu não diria que aumenta o risco, mas eu diria que prejudica a percepção do risco. Você não entende o risco da forma correta. Eu acho que essa é a grande questão. Né? E aí o trabalho do Diego, né, no PIBIC está sendo nesse sentido. Né? Óbvio que a gente está entrando numa parte de contabilidade comportamental,
mas é de entender que o próprio preparador não entende a informação que ele elabora e presta nesse sentido. Ele não pensa a informação, pelo menos essa é a hipótese da gente, como um redutor dessa incerteza futura. Ele não entende aquilo que ele está fazendo. Entende? E aí a gente vai começar a discutir isso aí, tem sido objeto aí do último ano de muitas discussões aí, né, Tiago? Muitas reuniões. Tem já um bom caldo de várias horas em discussão a respeito desses temas. Né? O Valdirhan, né, o José Valdirhan falou agora, né? É questão de formalização versus necessidade, né? Em tese, né? De certa maneira. Tá? O usuário ele tem que avaliar se a empresa tem capacidade de continuar e de gerar benefício econômico, né? De aumentar isso daí. Então, é necessidade, né? Não é informalização mesmo. Né? E aí vem essa questão. A gente tem tanta incerteza por conta disso. É base de mensuração o problema. A discussão, né, em relação a tipo, essa visão, né, do julgamento do preparador da informação em relação, né, a aquilo que é condicional e aquilo que é incondicional frente à norma contábil, né? Aquilo que a gente deve fazer versus aquilo que a gente deveria estar fazendo de certa maneira. A gente está... Pode falar, pode complementar. Complementando, acho que assim, o modelo contábil ainda tem muito para ser aprimorado, né? Eu lembro que em aulas de teorias contábeis passadas a gente até discutia qual seria esse melhor modelo de forma de apresentação para trazer de fato a melhor retratação da realidade vivenciada por dentro de uma organização, porque de fato, né, a utilização de várias bases de mensurações, né, tentando fazer essa base de monetização para tentar trazer o melhor retrato da organização, pode trazer certos vieses nas suas bases de mensuração, na sua própria seleção das informações, a evidenciação do risco, etc. Né? E um exemplo feito esse com correção monetária, né? O próprio Eudícibus defendia que até os valores de ativos permanentes eles deveriam ser sempre valores corrigidos também pela própria taxa de inflação. Né? Então, ele acredita que os ativos vistos como permanentes eles deveriam ser corrigidos. Né? Ele até propunha uma base de mensuração no livro dele. Não era exatamente aquilo que a gente vê, né, sendo posto pelas normas internacionais, as normas de contabilidade atualmente. Então, aquilo que está na norma, né, a parte normativa, não necessariamente é que melhor reflete, ainda hoje, a real situação dentro de cada um desses patrimônios. Talvez por isso a capacidade de julgamento dos preparadores de informações, né, nesse caso, nós, enquanto contadores ou analistas, em tentar mostrar da melhor forma possível aquela realidade. A gente tem, acho que que é essa questão aí, João. A gente tem, pelo menos eu tenho pensado assim, tenho conversado muito com o Tiago sobre isso também. E a gente tem que parar de olhar muito para o pessoal lá fora, né? Se o usuário está entendendo a gente. A gente tem que olhar para a gente, né, também, né? Eu acho que pouquíssimas pesquisas olham a perspectiva do preparador. Então, será que a gente está se fazendo compreensível, né? Porque a gente sempre joga muito aquela questão, né? O cara não entende a gente, né? E tal, ele tem que estudar, tem que saber. Será que a gente se faz compreensível também nesse sentido? Pois é, essa coisa de responsabilidade para o outro, né? Também tem que observar como é que acontece internamente no processo. E ainda que é um modelo nosso, né? Que a gente foi lá e aboliu. Né? Um esforço grande do pessoal. De fato. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Está todo mundo satisfeito? Alguma dúvida? O Valdirhan novamente aqui colocando para a gente, né? A razão da não correção está ligada à fidelização de valores históricos. E se for isso, né? Qual o maior benefício para uma empresa? Fidelizar valores históricos ou refletir a realidade da empresa hoje? Vamos lá. Sem romantizar a coisa, de início, como eu falei lá no comecinho, essa história de coibir a correção monetária nas demonstrações teve um custo político muito bem calculado aí em cima disso. Né? Do ponto de vista, inclusive, das empresas não quererem aumentar o lucro, para não ter tributado em cima muito mais do que
do que seria em valores nominais, e também para os políticos de se expor, né, de se expor a essas correções. Então, optou-se por o lobby aí, a pressão, vamos dizer assim, a pressão foi muito mais, do meu ponto de vista, do arrecadatória, né, do ponto de vista de receita, de expor resultados e efeitos do tipo. A contabilidade, eu acho que terminou pagando por isso. Né? Foi tipo, a contabilidade vai se ferrar? Vai. Então se ferra aí. Mas é uma discussão que não girou muito em torno de o que é o melhor ou pior para a contabilidade. É o que é o melhor ou pior para o cenário macro. Eu acho que uma discussão muito válida nesse sentido é do ambiente macro mesmo de governança, né? Governança externa, nesse caso, né? De toda a questão do arcabouço jurídico legal brasileiro, da segurança jurídica econômica e etc. Isso explica muito mais. Eu acho que a gente sofreu um efeito colateral mesmo. Ninguém ligou muito para a gente nessa discussão. Beleza. Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente registrar esse momento, né? Fazer aquela velha... Não vai dar nem para chamar de selfie, né? Vai ter que ser um print screen aqui. Só para a gente registrar o momento, a participação de todos. Todo mundo com cara de sono aí, ó. Sabadão tá perdoado, né? Vocês ficam à vontade para ver a câmera, né? Eu consigo botar algumas pessoas aqui, eu estou usando o Grang, né? Vamos lá, Felipe, Núbia, Wagner. Acho que não dá para colocar todo mundo, mas dá para botar uma galera aqui. Talvez depois configurando fique melhor. Vou ver aqui se consigo botar mais gente. Depois eu confiro isso direitinho, quantas pessoas dá para botar. Joãozinho, e esse livro aí que você mostrou é show, viu? Muito bom, cara. Quem tem uma resenha sobre esse livro, quem se interessar para ler, é aquele cara que foi da UFPB, né? Que hoje ele está no... Como é que tá em São Paulo? O Galeguinho. Club, né? Hã? Está no Trader Club, né? Agora? Isso. Como é o nome dele? Girão. Pronto. Ele tem um blog. Eu acho que ele ainda atualiza o blog dele. E, vez por outro, ele fala nesse livro e tal. Ele foi até naquele podcast, o Stock Pickers, não sei se tu conhece, e ele participou já de uns 2 episódios e tal. Aí no Stock Pickers o pessoal sempre pergunta qual livro você indica, né, sobre o mercado e etc. Aí na época, eu acho que ele estava na academia ainda, ele fez, eu não leio muitos livros assim, né, como vocês leem sobre investimento de fora, eu leio da academia, eu leio muito artigo. Tem um livro aqui que eu adoro, ele indicou exatamente esse aí, da análise das demonstrações contábeis, né, avançadas aí. E tem uma resenha no blog dele. Eu não sei qual é o blog dele, mas se vocês procurarem um nome aí no Google, deve ter. É fácil. Inclusive, um dos coautores é o José Dilton, né, que é lá do UFPB também. Pronto, exato. Tranquilo. Olá, povo, tirar a selfie. Faça a sua cara mais bonita. Cara de sono, né? Caras bonitas. Agora eu quero ver todo mundo com cara bonita. Um sorrisão, né? Bota um sorriso no rosto. Sabadão. Fechou, né? Todo mundo feliz. Não sei nem se eu tô me vendo aqui. Deixa eu ver. Vamos nessa. Vou tirar um print aqui. Beleza, tirei o print de vocês agora. Vou fazer um bocado de meme. Galera, obrigado pela participação de todos. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, João. Né? Tamo junto. Se aparecerem novas oportunidades de mais alguns eventos feitos esse. E depois a gente tenta até trazer, né, na parte com mais alunos, com mais outras turmas, assuntos mais tecnicamente mais organizados, vamos dizer assim, não. Uma vez que foi meio Jack Bauer nessa organização contigo esses dias. Foi meio que muito em cima da hora, mas era uma coisa que a gente já vinha conversando, mas só definiu de fato agora na reta final. Não, mas agradeço bastante a participação. Deixa antes de encerrar, eu puxar a sardinha aqui pro meu lado também, tá? Convidar todo mundo aí, inclusive João, tá? Tá aberto aí pro pessoal de fora. Dia 20 a gente vai ter um outro evento, tá? Uma outra live dessa, que vai ser com o Cliver, né? Professor Cliver, né? Nosso amigo aí também, lá da Univasf.
e ele vai falar um pouco sobre análise técnica, né, na Bolsa de Valores, né, análise técnica. E aí vai ser dia 20 a partir das 19 horas. Então, a partir de segunda-feira, a gente está liberando o link aí para inscrição. A gente vai estar divulgando lá no Instagram da FEAC, etc. A gente está convidado aí também para participar. E vai ser algo nessa toada aqui também, tá? A gente vai bater esse papo e vai apresentar aí o que é análise técnica, uma introdução, e ele vai fazer algumas aplicações básicas lá. Vai ficar gravado? É legal. A minha, com certeza, também, né? Assim como essa. Né? Pois é. Tá. Vocês vão ver que o Cliva está praticamente monopolizando todas as cadeiras de mercado e finanças lá da Univite, cara. Também só tem ele, pô. Depois você passa o link, viu, Thiago? Porque aí fica mais fácil lá no grupo. Pronto, tranquilo. Sim, eu encaminho para você. Né? Isso. Eu passo também lá pelo AVA. Boto como aviso para vocês e todo mundo recebe. Quem tiver interesse em participar, também encaminho para vocês lá no grupo. Beleza? Tá bom, beleza. Tranquilo. Vou só encerrar aqui a gravação. Caso queiram falar mais alguma coisa, é só avisar.